Em um tempo de incertezas e conflitos, a história e a profecia se entrelaçam de maneiras surpreendentes. No coração do Oriente Médio, um país se destaca: o Irã. Suas ambições vão além de suas fronteiras, desafiando potências ocidentais e reacendendo antigas rivalidades. O que a profecia de Daniel revela sobre esses movimentos? Daniel 10-12 traz visões intrigantes, onde reis do norte e do sul se confrontam em uma batalha que ecoa através dos séculos. O que será que esses símbolos significam para o mundo de hoje? À medida que o Irã se posiciona como uma potência regional, as tensões aumentam. O que está por trás de suas estratégias? E como isso se conecta com as advertências bíblicas sobre o fim dos tempos? As revelações de Daniel não são apenas histórias do passado, elas ressoam com a realidade contemporânea. O que podemos aprender ao observar esses eventos? Cada movimento no tabuleiro geopolítico pode ser uma peça de um quebra-cabeça maior. Prepare-se para explorar como as ambições do Irã estão moldando o futuro e desafiando o Ocidente, enquanto as profecias antigas se tornam cada vez mais relevantes. Se você gostou desse tema, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este. O livro de Daniel é uma obra rica em simbolismo e profecias que capturou a atenção de estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Nos capítulos 10-12, Daniel apresenta uma visão profunda sobre os eventos que ocorreriam na história, especialmente em relação às potências que dominariam a região do Oriente Médio. Esses capítulos não são apenas relatos de sonhos e visões, mas também uma análise das forças que moldaram o cenário histórico e político da época. O contexto em que Daniel escreve é marcado pela dominação babilônica e pela subsequente ascensão do Império Persa, que redefine o mapa geopolítico da região. Além de descrever eventos passados, Daniel também oferece uma perspectiva profética sobre o futuro. Essa combinação de história e profecia é fundamental para entender a relevância do texto. Os capítulos 10-12 revelam como as potências se levantariam e cairiam, e como a luta entre o bem e o mal se manifestaria ao longo dos tempos. A visão de Daniel é particularmente intrigante porque aponta para uma continuidade de conflitos e mudanças de poder, algo que ainda ressoa no cenário atual. Esses capítulos também abordam questões espirituais e morais, mostrando que, embora as potências se levantem, a soberania de Deus permanece. Essa mensagem é um lembrete importante para os leitores, sublinhando que, independentemente das circunstâncias, a história está sob o controle divino. É uma reflexão sobre a luta entre as forças do bem e do mal, que se estende além do contexto histórico imediato de Daniel, atingindo também os dias de hoje. Compreender o contexto histórico e profético de Daniel é essencial para interpretar adequadamente suas mensagens. A relevância do livro de Daniel se estende à análise das relações internacionais contemporâneas, especialmente no que diz respeito ao Oriente Médio. As potências que se levantaram, como a Grécia e Roma, agora podem ser vistas à luz das tensões modernas entre diversas nações. Assim, os ensinamentos de Daniel ainda têm muito a nos ensinar sobre como as questões de poder e moralidade continuam a influenciar o mundo. A análise do livro de Daniel revela um padrão de ascensão e queda de potências que ecoa ao longo da história. A relevância das profecias de Daniel não se limita ao passado, mas se expande para incluir as realidades políticas e sociais que enfrentamos hoje. A capacidade de Daniel de prever esses eventos ao longo do tempo nos convida a refletir sobre o papel da fé e da espiritualidade em meio às mudanças do mundo. Os reis do norte e do sul, mencionados nas profecias de Daniel, têm gerado diversas interpretações ao longo dos anos.
Essas figuras representam potências que lutariam pelo controle da região, e suas interações são descritas com detalhes nas visões de Daniel. As interpretações variam desde enfoques históricos, que vinculam os reis a impérios específicos da antiguidade, até visões mais contemporâneas, que tentam relacionar esses personagens com as dinâmicas geopolíticas modernas, como as tensões entre o Irã e seus vizinhos. Historicamente, os reis do norte são frequentemente associados ao Império Seleucida, enquanto os reis do sul são identificados com o reino ptolemaico. Essa dualidade reflete as rivalidades que existiram entre essas duas potências que buscavam dominar a Terra Santa. A batalha entre esses reinos é emblemática das lutas de poder que caracterizaram a região durante séculos, e os relatos de Daniel oferecem uma visão fascinante desse contexto. Nos dias de hoje, a simbologia dos reis do norte e do sul continua a ser relevante. O Irã, muitas vezes considerado o rei do norte, desempenha um papel central nas tensões atuais no Oriente Médio, especialmente em relação a países como a Arábia Saudita e Israel, que podem ser vistos como representações do rei do sul. As rivalidades sectárias e políticas que moldam o cenário atual ecoam as lutas descritas por Daniel, mostrando que a história muitas vezes se repete. Além disso, a interpretação dessas profecias também traz implicações para a política contemporânea. A compreensão das relações entre essas potências pode influenciar decisões políticas e estratégias de segurança. Ao analisar os reis do norte e do sul, os estudiosos e líderes podem buscar entender melhor as motivações e ações de cada país, permitindo uma abordagem mais informada em relação às questões geopolíticas. Por último, o estudo dos reis do norte e do sul nos convida a refletir sobre a natureza dos conflitos humanos. As rivalidades entre potências são frequentemente alimentadas por questões de poder, ideologia e religião. Assim, ao examinar as interações entre os reis de Daniel, podemos ver um microcosmo das lutas que ainda definem o mundo moderno, trazendo à tona a necessidade de diálogo e compreensão entre diferentes culturas e nações. O Irã, historicamente conhecido como Pérsia, ocupa um lugar significativo nas profecias de Daniel. Ao longo dos capítulos, o rei do norte é muitas vezes interpretado como uma referência ao Irã, especialmente quando consideramos sua posição geopolítica atual. As ambições do país e sua busca por influência no Oriente Médio são temas que ressoam com as visões de Daniel, que previu a ascensão de potências que moldariam o futuro da região. Historicamente, a Pérsia foi um império vasto e poderoso, e sua influência se estendeu por várias partes do mundo antigo. O livro de Daniel menciona o surgimento da Pérsia como uma força dominante após a queda da Babilônia. Essa transição de poder é crucial para entender como as profecias se desenrolam e como o Irã, ao longo da história, continuou a ser um ator central nas dinâmicas regionais. Nos dias atuais, o Irã busca reafirmar seu papel como uma potência regional. Suas ambições geopolíticas, incluindo o apoio a grupos como Hezbollah e suas tensões com países vizinhos, ecoam as profecias de Daniel sobre lutas de poder e conflitos. A forma como o Irã se posiciona no cenário internacional, especialmente em relação ao Ocidente, reflete as narrativas de poder e resistência que estão presentes nas visões de Daniel. A identidade do Rei do Norte também levanta questões sobre a relação entre religião e política. O papel do Irã como uma república islâmica e suas estratégias de afirmação cultural e religiosa têm implicações diretas nas profecias de Daniel. A forma como o Irã é percebido pela comunidade internacional e sua autodefinição moldam a narrativa profética e influenciam as ações de outros países na região.
Em suma, o papel do Irã nas profecias de Daniel é complexo e diversificado. A análise do país à luz dessas profecias nos leva a entender não apenas suas ambições políticas, mas também como sua história e identidade são interligadas às narrativas mais amplas sobre poder e conflito no Oriente Médio. O que Daniel previu há séculos ainda ressoa nas tensões contemporâneas, mostrando que a história é um ciclo que muitas vezes se repete. As tensões geopolíticas no Oriente Médio são um tema recorrente e complexo. No centro dessas tensões está o Irã, que tem se posicionado como uma potência regional em ascensão, muitas vezes em desacordo com interesses ocidentais. Os Estados Unidos, junto com seus aliados como Israel e Arábia Saudita, têm se preocupado com as ambições do Irã. Essa relação tumultuada se intensificou nas últimas décadas, especialmente após a Revolução Islâmica de 1979, que transformou o Irã em uma república teocrática. O apoio do Irã a grupos considerados terroristas por muitos países ocidentais, como o Hezbollah, só aumentou a desconfiança. Além disso, o programa nuclear do Irã é uma questão central nas tensões geopolíticas. O país afirma que seu programa é voltado para fins pacíficos, mas muitos países ocidentais temem que, na verdade, vise o desenvolvimento de armas nucleares. Isso tem levado a sanções econômicas severas e a um clima de hostilidade que permeia as relações internacionais. A situação é ainda mais complicada pelas rivalidades sectárias na região, como a divisão entre sunitas e xiitas. O Irã, sendo predominantemente xiita, muitas vezes se vê em oposição a países sunitas, aumentando ainda mais as tensões. As profecias contidas no livro de Daniel, particularmente nas seções que falam sobre conflitos entre potências, também fazem eco nas tensões atuais. Muitos estudiosos acreditam que essas profecias se manifestam nas lutas pelo poder e influência no Oriente Médio. A luta pelo domínio regional entre o Irã e seus adversários é vista por alguns como um cumprimento dessas previsões bíblicas, refletindo uma batalha que se estende por séculos. A retórica inflamável de líderes iranianos e ocidentais frequentemente ecoa os conflitos descritos nas Escrituras, criando um ambiente propenso a mal-entendidos e hostilidades. Além disso, a presença militar dos Estados Unidos na região também é um fator que exacerba as tensões. Bases militares e a presença de tropas americanas são vistas pelo Irã como uma ameaça direta à sua soberania. O governo iraniano usa essa narrativa para justificar suas ações e para reforçar seu discurso nacionalista. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos afirmam que sua presença é necessária para garantir a estabilidade e a segurança, não apenas do Irã, mas de toda a região. Essa dinâmica cria um ciclo de desconfiança que dificulta a resolução pacífica de conflitos. As tensões no Oriente Médio são uma questão complexa que envolve fatores históricos, religiosos e políticos. A luta pelo poder e a busca por influência regional moldam as ações dos países e influenciam as percepções públicas. À medida que o Irã continua a afirmar sua posição, as relações com potências ocidentais provavelmente permanecerão tensas, refletindo os conflitos profetizados no livro de Daniel, que falam de guerras e rivalidades entre nações. O futuro da região depende de como essas tensões serão geridas e se haverá espaço para diálogo e entendimento. A interpretação das profecias de Daniel desempenha um papel significativo na visão ocidental sobre o Irã. Para muitos grupos religiosos e políticos, as profecias contidas no livro são vistas como uma promessa divina que se reflete nas realidades geopolíticas atuais. Isso gera uma narrativa que pode ser tanto alarmante quanto mobilizadora, influenciando a maneira como o Ocidente se envolve com o Irã.
Essa interpretação também tem um impacto cultural, moldando percepções e ações em relação a um país que, em muitos casos, é mal compreendido. A maneira como as profecias de Daniel são interpretadas pode variar amplamente. Alguns veem o Irã como uma figura profética do rei do norte, enquanto outros podem enxergar o país como um símbolo de resistência contra o imperialismo ocidental. Essa dualidade de interpretações alimenta um discurso que pode criar estigmas e preconceitos. Além disso, a cultura popular, incluindo filmes e literatura, frequentemente reforça essas narrativas, apresentando o Irã como uma ameaça ou um adversário. Isso contribui para uma imagem negativa que muitas vezes não reflete a complexidade da sociedade iraniana. As interpretações religiosas das profecias também influenciam as políticas externas. Líderes políticos muitas vezes invocam a linguagem das escrituras para justificar ações militares ou sanções. Essa conexão entre religião e política pode levar a decisões que, em última análise, impactam a vida de milhões. Por exemplo, a narrativa de que o Irã é uma potência do mal justifica intervenções e políticas agressivas, que podem acabar exacerbando ainda mais as tensões entre as nações. Por outro lado, as interpretações mais nuançadas podem promover um entendimento mais profundo do Irã. Alguns estudiosos e líderes religiosos argumentam que as profecias de Daniel não devem ser vistas como previsões literais, mas sim como reflexões sobre a condição humana, o poder e a moralidade. Essa abordagem pode ajudar a construir pontes entre culturas e facilitar o diálogo, em vez de promover o conflito. A busca por uma compreensão mais rica e diversificada das profecias pode abrir espaço para a paz e a colaboração. A forma como as profecias de Daniel são interpretadas no Ocidente não apenas molda a política, mas também influencia a cultura. Essa intersecção de religião, política e cultura é complexa e multifacetada, e seu impacto é sentido em muitos níveis. À medida que as relações entre o Ocidente e o Irã evoluem, as interpretações das profecias continuarão a desempenhar um papel central na formação de narrativas e na construção de identidades. O desafio será encontrar um equilíbrio que permita a coexistência pacífica, mesmo em meio a profundas divergências. O programa nuclear do Irã tem sido um dos temas mais debatidos nas últimas décadas, especialmente em relação à segurança regional e global. Desde o início do seu desenvolvimento, o Irã tem afirmado que seu programa é destinado apenas a fins pacíficos, como a geração de energia. No entanto, muitos países, incluindo os Estados Unidos e nações europeias, têm expressado preocupações de que o Irã busque, na verdade, desenvolver armas nucleares. Essas preocupações têm gerado uma série de sanções econômicas e tensões diplomáticas que afetam não apenas o Irã, mas toda a região do Oriente Médio. As profecias do livro de Daniel, especialmente nos capítulos finais, abordam temas de poder e conflito. Muitos estudiosos e intérpretes da Bíblia buscam conexões entre esses textos antigos e a situação contemporânea do Irã e seu programa nuclear. A ideia de um rei do norte que se levanta e busca domínio é frequentemente associada ao comportamento do Irã em relação a seus vizinhos. O desenvolvimento de um arsenal nuclear pode ser visto como uma forma de o Irã reforçar sua posição de poder na região, desafiando as potências ocidentais e seus aliados. Além disso, a questão nuclear do Irã tem implicações diretas para a segurança das nações ao seu redor. Países como Israel, Arábia Saudita e outros aliados dos Emir de Uá estão em alerta constante, temendo que um Irã nuclear possa alterar o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Essa percepção de ameaça pode levar a uma corrida armamentista na região,
uma vez que outras nações podem buscar desenvolver suas próprias capacidades nucleares como forma de garantir segurança. Assim, as profecias de Daniel, que falam sobre guerras e conflitos, parecem se manifestar em um cenário onde o medo e a desconfiança são predominantes. Outro ponto relevante é o impacto que o programa nuclear do Irã tem nas alianças regionais. Países que se sentem ameaçados pelo potencial nuclear do Irã podem buscar formar novas coalizões ou reforçar aquelas já existentes. Isso pode incluir parcerias militares e acordos de defesa, criando um ambiente de tensão e incerteza. As alianças, como as descritas nas profecias de Daniel, podem se tornar mais complexas à medida que as nações tentam se proteger umas das outras contra possíveis agressões, gerando uma dinâmica de poder que se assemelha àquelas descritas nos textos bíblicos. A questão nuclear do Irã não é apenas uma preocupação militar, mas também uma questão que toca na identidade nacional e na soberania do país. O governo iraniano frequentemente utiliza o programa nuclear como um símbolo de resistência contra a pressão externa, apresentando-o como uma questão de dignidade nacional. Isso se conecta com as narrativas proféticas que falam sobre a luta pelo poder e a preservação da identidade em meio a conflitos. Assim, o programa nuclear do Irã se torna uma peça central, não apenas em termos de segurança, mas também na forma como o país se vê no cenário global. A dinâmica das alianças no Oriente Médio é complexa e frequentemente volátil, especialmente quando se considera o papel do Irã. O país tem se aliado a grupos como o Hezbollah, no Líbano, e a milícias xiitas na Síria e no Iraque. Essas alianças são vistas como uma extensão da influência iraniana na região, permitindo que o Irã projete seu poder e exerça controle sobre áreas estratégicas. O Hezbollah, por exemplo, tem sido uma ferramenta importante para o Irã em sua luta contra Israel. E a relação entre os dois é frequentemente analisada sob a ótica das profecias de conflito encontradas em Daniel. Além disso, o Irã tem buscado fortalecer suas relações com potências como a Rússia e a China. Essa aproximação é vista como uma estratégia para contrabalançar a influência ocidental e garantir suporte político e militar frente às sanções e pressões. A Rússia, em particular, tem colaborado com o Irã em questões de segurança e defesa, como evidenciado na Guerra Civil Síria, onde ambos os países têm interesses comuns. A formação dessas alianças reflete a busca por um novo equilíbrio de poder na região, que pode se alinhar com as profecias que falam sobre reinos e alianças em conflito. Por outro lado, as alianças do Irã também geram preocupações entre seus vizinhos. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos veem a expansão da influência iraniana como uma ameaça direta à sua segurança. Em resposta, esses países têm buscado fortalecer suas próprias alianças, tanto entre si quanto com potências ocidentais. A formação de uma frente unificada contra o Irã pode ser interpretada como uma realização das profecias de Daniel sobre os conflitos entre o Norte e o Sul, onde as nações se agrupam para enfrentar um inimigo comum. A dinâmica das alianças no Oriente Médio também é influenciada por considerações sectárias. O Irã, como uma potência xiita, tem procurado apoiar grupos e nações que compartilham ideologias semelhantes. Isso tem gerado uma divisão sectária na região, onde sunitas e xiitas se confrontam, refletindo as tensões profetizadas em textos antigos. O sectarismo não só complica as relações entre países, mas também alimenta conflitos internos que podem se espalhar para além das fronteiras nacionais, criando um ambiente de instabilidade crônica. Por fim, a interdependência das alianças no Oriente Médio torna a situação ainda mais delicada. Um conflito envolvendo o Irã e seus aliados pode rapidamente escalar e envolver outras nações. Essa possibilidade de um confronto regional
é uma preocupação constante para os analistas de segurança e para as potências globais, que temem que a situação possa sair do controle. As alianças descritas nas profecias de Daniel podem ser vistas como uma advertência sobre como os conflitos podem se intensificar, levando a consequências devastadoras para a região e além. E assim, ao olharmos para as profecias de Daniel, percebemos que a história não é apenas um relato do passado, mas um aviso para o futuro. A ascensão dos reis do norte e do sul nos mostra que as ambições do Irã não são apenas questões políticas. Elas têm raízes profundas nas Escrituras. O que isso significa para nós hoje? Como essas profecias se entrelaçam com os eventos que vemos diariamente no Oriente Médio? Imagine o impacto que essas revelações podem ter sobre o Ocidente. O que podemos aprender com os ensinamentos de Daniel? Será que estamos preparados para os desafios que estão por vir? As escolhas que fazemos hoje podem moldar o amanhã. E você, já parou para pensar sobre o papel que cada um de nós pode ter nesse grande cenário? As profecias não são apenas informações distantes, elas nos convidam a refletir e a agir. Neste momento crucial da história, é fundamental que mantenhamos os olhos abertos e o coração atento. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Como você vê o futuro das nações à luz das Escrituras? Não se esqueça de curtir e se inscrever, pois a jornada através das profecias bíblicas está apenas começando.